Boa noite a todos. Então, já está no ar. O pessoal já está conectando aí, só está entrando. Então, vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí. Só fala se está legal o áudio, se está legal, né, a imagem aí. Eu estou, só para fazer uma descrição aqui, eu estou em Joinville, meu gabinete regional fica aqui na Dona Francisca. Eu vou apresentar o meu convidado, que é uma honra tê-lo aqui, junto com a Neuza, a intérprete. A Dona Francisca, 502, Paulo, perto do Museu do Sambaqui, um pouquinho antes. Eu cheguei agora há pouco de viagem, estava em Brasília, e pousou em Curitiba, e eu vim para cá. E atrás de mim aqui está o mapa de Joinville e as 3 bandeiras aqui do Brasil, né, de Santa Catarina, e a bandeira de Joinville. Então, já para iniciar a conversa aqui, eu tenho hoje uma alegria de receber uma pessoa que eu considero um amigo, né, que eu conheço já pelo menos uns 8 anos por aí, desde 2012, 2013, mas eu pedi para ele contar depois um pouquinho da história dele, né, que é o Paulo. O Paulo, ele é graduado em pedagogia e é servidor público da prefeitura. Na época eu tinha o prazer de recebê-lo lá, acolher. Eu era vice-prefeito e presidente da Fundação Cultural, e o Paulo passou no concurso e começou lá o seu trabalho na Fundação Cultural, né? Ele também participa do CONED, que é o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também coordena as políticas públicas das pessoas com deficiência nas nossas SAS, Secretaria da Ciência Social de Joinville. E por 3 anos aí que eu tive um contato maior com ele, ele teve à frente da GIDEV, que é a Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, né, que fica lá no Floresta. E o Paulo fazia muitos eventos lá, sempre tinha integração com a comunidade, com os familiares, né, e eu estava falando para ele antes, uma das mais marcantes experiências que eu tive na minha vida foi, acho que foi 2014, eu já era vereador, foi 2017, 2018, foi a Caminhada dos Sentidos, que o Paulo promoveu junto com a GIDEV e demais vereadores e pessoas, lá no centro. A gente saiu do terminal de ônibus praticamente e deu a volta lá na Rua do Príncipe, na Rua 9 de Março, na Rua João Colim, e todos com os olhos fechados, né, vendados. E eu fui com a Thalita, ela me acompanhou. A Thalita também é pessoa com deficiência visual, mas ela me guiava, na verdade, né? Eu fui um dos últimos a chegar no destino, porque realmente a gente sentiu lá e pôde testemunhar a dificuldade que e isso vai ser uma das conversas nossas aqui, da live, a inclusão, né, a acessibilidade, e a pessoa ter a gente, né, como morador, como proprietário de um imóvel, fazer a calçada de acordo com as normas para não ter nenhum problema na hora de caminhar. A Thalita ia, né, com a guia, né, e me levou, e foi uma experiência muito interessante, assim, que depois senti na pele a dificuldade, né, dos desafios que ainda as pessoas com deficiência, tanto física, né, como visual, ou mesmo quem não ouve, tem para uma cidade ainda grande, uma cidade ainda que tem umas condições boas que a Joinville, mas em outros locais não tem esse acesso, né? Então, nós estamos aqui com o Paulo, né? Eu vou passar a palavra para ele em seguida, mas tenho que apresentar a Neuza. A Neuza, gentilmente, aí está fazendo a interpretação de Libras aqui. E ela também é pedagoga, como o Paulo. Ela tem pós-graduação em Educação Especial e Psicopedagogia. Ela é formada em Letras Libras, né? Leciona na Educação Estadual como professora do atendimento educacional especializado. Há 4 anos, ela também atua na Associação de Apoio aos Surdos de Joinville e região. A Neuza tem como missão iniciar o enfrentamento ao preconceito, né, sobre a pessoa com deficiência na educação infantil. A luta dela é a acessibilidade das pessoas surdas, bem como a criação de uma educação bilíngue para aqueles que não ouvem. Esse é um desafio enorme que iniciou um trabalho pioneiro de educação bilíngue, mas tem muito a avançar ainda. O professor assistente também é um desafio que as escolas
enfrenta, o poder público, as famílias, né? Recebi esses dias aqui um grupo de mães de crianças com autismo, né? Elas mostrando a dificuldade que é, né, a integração, não só deles com os demais colegas, mas da professora mesmo poder ter a chance de ensiná-lo junto com a sua assistente, vendo qual é a dificuldade de ter uma educação, né? Mas, Paulo, a ideia aqui é eu ouvir, na verdade, quem está nos assistindo aí, um prazer recebê-los aqui. A gente vai aos poucos lendo aqui as mensagens, né, fazendo as perguntas que as pessoas tenham, né, os desafios das pessoas com deficiência. Mas a ideia é que o Paulo fique à vontade para falar, né, o tempo todo é dele, a minha ideia é mais ouvi-los do que falar. E para o pessoal te conhecer, então, melhor, Paulo, que você se apresentasse, né, onde você nasceu, por que você ficou cego, qual foi o motivo, né, e assim por diante. Se puder contar um pouquinho da tua história, o pessoal vai gostar, com certeza. Fique à vontade. Claro, Rodrigo. Primeiro, obrigado, né, boa noite aí aos, né, os internautas que estão assistindo, já vi que tem bastante gente aqui. Primeiro, obrigado, né, por toda essa consideração, também te considero um grande amigo, uma grande pessoa, uma referência para mim aí em todos os aspectos. Né, desde bastante tempo, desde o tempo que tu era vice-prefeito, sim, fizemos vários eventos lá na GDEV, em 70%, 80% deles tu estava lá presente, né, comendo feijoada, comendo churrasco, recordando o bom aniversário da GDEV, entregando, claro que simbolicamente, né, os itens lá do Sindec, que a GDEV fazia os projetos e tal, então, muito, muito legal mesmo, né, ver essa tua caminhada, essa tua carreira, né, enquanto homem público, pessoa pública, que com certeza só tende a crescer. Então, quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Neuza também por estar interpretando para a gente. Então, isso mostra que tu é uma pessoa sensível às causas da acessibilidade, dando acessibilidade também às pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, né, de Joinville ou de qualquer lugar do Brasil que estejam assistindo, porque elas também têm o direito, né, de saber sobre o trabalho aí das pessoas públicas aí do nosso país. Então, Rodrigo, eu sou Paulo Sudowski, né, como tu falou, eu tenho deficiência visual, eu não enxergo nada, né, eu acho, então, a minha audiodescrição vai ser uma audiodescrição como eu me imagino aqui, digamos assim. Eu tenho uma pele clara, estou com pouco cabelo aqui na frente, tô com fone de ouvido, estava com 2, agora estou com um só, uma jaqueta azul escura, uma camiseta cinza atrás, e atrás de mim aqui tem alguns móveis, janela e coisas nesse sentido. E eu não enxergo desde 2006, quando eu perdi totalmente a minha visão, né? Então, sou uma pessoa cega, sou cego, como é o termo correto, a pessoa com deficiência visual, cego, que tenho baixa visão, que eu fui também desde que eu nasci lá em 1980, somos do século passado, aí, Rodrigo? Eu tenho a mesma idade, eu fiz aniversário agora, 29 de junho, fiz 40 anos, mas tenho a mesma idade. Parabéns com um mês de atraso, então, um mês e pouco de atraso. Eu faço em outubro, então, e aí sempre fui baixa visão. Minha família, por parte de mãe, ela tem uma deficiência genética, que a gente carrega isso para a vida toda, que é a malformação nos olhos. Alguns evoluem para a cegueira, outros não, né? A maioria não, graças a Deus fico com baixa visão. Minha mãe tem mais de 50 anos e ela é baixa visão até hoje, graças a Deus que fica assim. Eu perdi minha visão com 25 anos. Quando eu perdi a visão, Isso, com 25 anos. Hoje eu tô com 39, então quase... Até os 25 você enxergava... Um pouquinho. Normal? Não, eu enxergava 10%. Fui perdendo a visão conforme o tempo, né? Até 9 anos eu enxergava uma porcentagem, até 15, quando descolou a retina, 14. Quando descolou a retina eu enxerguei menos, e daí até em 2006, quando eu perdi tudo, eu enxergava 10% ainda. Eu não conseguiria ler a tela deste computador, por exemplo, nós estamos divididos aqui, eu acredito, em 3 pessoas. Eu conseguiria ver que tem uma tela na frente, mas eu não conseguiria saber quem era, não conseguiria ler o que está escrito ali. Então, eu ia precisar de um leitor de telas, que é o que lê a tela para a gente, né, no computador, da mesma forma. Eu não conseguia ver a cor do olho de alguém, não conseguia ler uma fonte 12, basicamente essas eram as minhas dificuldades. Mas até então eu passava pela rua como uma pessoa... que não tinha deficiência alguma, porque o baixa visão, ele é bem perceptível, né? A Daiane, minha namorada, que te conheceu aí, que foi te visitar lá no gabinete, que era conselheira do CONAD. Então, deixa eu mandar um abraço para a Dai aí, ela faz parte do CONAD, né, do Conselho Nacional, e tive o prazer de receber ela lá em Brasília no gabinete. Então,
Um abraço para ela aí. É verdade, está nos acompanhando também. Ela tem baixa visão, mais ou menos como eu também era baixa visão, né? As pessoas que não nos conhecem, não sabem, elas acabam não sabendo o que é uma baixa visão, né? E aí, eu trabalhei no supermercado, trabalhei numa indústria de Joinville e tal, e aí perdi a visão, achei que a minha vida ali em diante tinha acabado, me aposentei por invalidez. Esse é o termo utilizado até hoje, né? A gente até, na época, estava se discutindo a LBI, lá em 2014, a Lei Brasileira de Inclusão, né? 2014, 2013, a gente até tentou alterar essa nomenclatura de aposentadoria por invalidez, colocar alguma emenda nas leis previdenciárias, mas a gente não conseguiu. Quem sabe um dia a gente altera isso. Agora mudou, Paulo. Agora mudou. Opa, novidade. Agora o nome... foi mudado agora na reforma da Previdência, né, quando foi aprovado dia 13 de novembro do ano passado, né, e ela tinha o auxílio-doença, que é uma incapacidade parcial, né, ou temporária, né, e agora tem incapacidade permanente, que é a chamada antiga aposentadoria por invalidez, né, e o nome correto agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, né, a invalidez. E o auxílio-doença, agora o nome é auxílio por incapacidade temporária. Então, o auxílio-doença é auxílio por incapacidade temporária e a invalidez é a aposentadoria por incapacidade permanente. Não sei se é o termo ainda que agradou, mas certamente ficou bem melhor do que já era, né? Inválido, né? Imagina, com 25 anos, com toda uma vida pela frente, né? Tu chegava para fazer comprar alguma coisa, assinar um contrato, a profissão, aposentado. Como assim, aposentado? Né? Por invalidez. Mas, paciência, esse era um termo que te confesso que me doía bastante, assim, era uma das coisas que eu carregava comigo. Eu acho esse benefício extremamente necessário, extremamente essencial aí para as pessoas que adquirem alguma deficiência, alguma incapacidade ao longo da vida, né? Não tô falando mal do benefício, não é isso, eu acho que eu defendo ele com unhas e dentes, porque eu sobrevivi dele de 2006, quando eu perdi a visão, até 2015, quando eu tive a grata, vou ter essa surpresa, claro que eu estudei também, mas de passar no concurso público da Prefeitura Municipal de Joinville, né, e estou lá até hoje. Tentei trabalho na época na iniciativa privada, mas primeiro que eu não achei um local, né, que me agradasse, digamos assim, e também um certo receio de deixar aquele benefício, porque a partir do momento que você se desaposenta, digamos assim, você nunca mais consegue esse benefício. Então, eu não queria arriscar também. Pois é, Paulo, essa é uma coisa que eu queria perguntar para você. Estou sabendo que tem uma porcentagem que as empresas têm que cumprir, acima de tantos funcionários, ter um número de pessoas com deficiência, e a reclamação dos RH das empresas é que eles não conseguem preencher esses números, né, de pessoas com deficiência, por diversos motivos, que às vezes bate a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, e quando tinha os jornais, antigamente, né, classificados, ou mesmo na internet, tem lá um anúncio de PCDs, as vagas em aberto, né? Na tua opinião, por que não preenche tanto essas vagas? Falta interesse, às vezes, da pessoa, falta, né, a qualificação esperada. Claro que para muitas funções, no caso de Joinville, uma cidade industrial, é complicado colocar alguém numa linha de produção, por exemplo, mas tem outras atividades, né, que podem ser feitas. Inclusive agora, acho que com a pandemia, com o aumento do trabalho home office, que vai possibilitar as pessoas fazerem, né, alguns trabalhos, eu acho que vai aumentar, na minha opinião, é cedo falar isso, mas acho que vai aumentar a possibilidade de contratação de pessoas com deficiência. Até pelo avanço tecnológico, né, que possibilita a descrição da tela, né, e não sei se quem já pode acompanhar, mas eu já vi o Paulo recebendo mensagens e lendo, né, o que estava no celular dele, só ele para entender, porque eu não sei como é que é o nome do aplicativo, pode explicar também, leitor de tela, mas ela fala muito rápido, né, é um negócio impressionante, assim, mas claro, se acostumou com isso aí, né, e você é uma pessoa bem antenada, né, uma pessoa tecnológica, uma pessoa assim que está sempre à frente da inovação, mas me impressionou, assim, a velocidade. Lá na Câmara dos Deputados nós temos o deputado Felipe Rigoni, que é um colega meu, e até vou fazer uma live com ele. Ele também é uma pessoa com deficiência visual e também ficou cego acho que com 16, 17 anos, ele fez diversas cirurgias, mas não conseguiu. Os pais dele
os pais dele enxergam normalmente, né? O irmão dele também. Foi algo genético, realmente, que foi afetando ele. Ele é o primeiro deputado cego do Brasil, né? Ele é lá de Linhares, Espírito Santo, é uma pessoa muito bacana, muito alegre também. Ele também tem esse aplicativo que você usa aí para ler as mensagens, e a rapidez assim que lê esse negócio impressionante, né? E como é uma pessoa antenada, que está sempre sabendo das coisas, né? Ele sente assim o que está acontecendo no plenário, né? As movimentações, e sempre as falas dele, quando ele vai falar na tribuna lá, o plenário para, assim, é raro muitas vezes o plenário ficar em silêncio, ficar os deputados conversando, não botar bola para quem está falando, né? Mas quando vai lá o Felipe Rigoni falar, todo mundo fica prestando atenção, né? Ele realmente tem uma sensibilidade, assim, impressionante, né? Mas, desculpa, eu te interrompi, só fui perguntar aí da questão da inclusão e do trabalho das pessoas com deficiência e por que tem vagas em aberto nas empresas. Na tua opinião, o que seria isso? Não, acho que é uma boa pergunta, Rodrigo. As observações que tu fez também sobre o deputado Felipe Rigoni, eu não conheço. A Day, acho que conheceu no teu gabinete, inclusive ele foi lá para vocês trocar umas ideias. É muito legal a gente ter uma pessoa cega, né, uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, como a gente tem a Mara Gabrilli também, que é uma tetraplégica, que hoje é senadora, né, Rodrigo? Muito legal ver as pessoas com deficiência também ocupando estes espaços, né? Então, isso, para mim, Rodrigo, eu acho uma prova, né, que a pessoa com deficiência, ela pode ocupar aí qualquer espaço, né, desde que o espaço esteja acessível para ela. Claro que eu sempre falo que a inclusão, ela é uma via de mão dupla, sabe, Rodrigo? A inclusão, ela vem da empresa, vem da sociedade, vem da pessoa com deficiência também. Hoje, o CEPAT tem um setor de inclusão, né, que atende as pessoas com deficiência. Nós fizemos 2 anos consecutivos de Joinville o feirão de empregos, de um ano para o outro, a gente conseguiu ampliar a contratação de pessoas com deficiência para... Só deixa eu explicar aqui para o pessoal que não sabe o que é o CEPAT. O CEPAT é Centro de Promoção de Apoio ao Trabalho, né? Depois vocês podem... o Marinho lá, que é o diretor executivo lá, né? Uma pessoa competente. É uma diretoria executiva ligada à SAS, né? Isso. E fica lá na rua Nisco Calógeras. E eu posso testemunhar, não só quando tinha carteira de trabalho física, caminhar o seguro-desemprego, mas o CEPAT era a maior agência de emprego de Joinville, né? Encaminhar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, só esse parênteses, o pessoal que às vezes não sabe, está de fora acompanhando para saber o que é o CEPAT, até porque poucas prefeituras têm esse órgão. E a gente, na época, conseguiu encaminhar a indicação do Marinho, que tinha um trabalho fantástico, 30 anos nos sindicatos bancários de Joinville, e tinha essa atuação aí, e a pessoa vocacional está desde o primeiro dia lá do... Eu me lembro do dia da nomeação dele, estava aqui em Joinville, o ministro do Trabalho, na época, Manuel Dias, foi a 1º de maio de 2013, no dia do trabalho, então o prefeito, na época, o Udo nomeou o Nel Marinho como diretor lá do CEPAT. O CEPAT é um cine, né, municipal, né, basicamente, para exemplificar, né? Isso mesmo. E aí, junto com... o CEPAT é um dos órgãos componentes da nossa rede de inclusão, né, junto com a gente reuniu o RH, tanto para pública como privada, empresa privada também, pessoas físicas, e montou uma rede de inclusão. E a gente tem essa rede até hoje, 2 anos consecutivos, nós fizemos o feirão de empregos, conforme já acontecia em Blumenau, conforme acontecia em Florianópolis, até a Luciana Carvalho, que é do antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria de Trabalho, ela é auditora fiscal, né, de concurso, e ela é coordenadora do Programa Estadual de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Então, a gente trouxe esse projeto para cá, né, e aí vem executando ele. E aí o CEPAT fez esse banco de dados da qualificação das pessoas com deficiência que iam lá procurar trabalho. E as pessoas com deficiência, por incrível que pareça, a qualificação delas era maior do que as pessoas sem deficiência, isso em percentual. Claro que a quantidade de pessoas que iam procurar trabalho no CEPAT sem deficiência era muito maior do que as com deficiência. Mas percentualmente, a qualificação delas era maior. O pessoal tem muita gente lá com ensino superior, tem muita gente lá com mestrado, né, e até com doutorado, muitas vezes, e procurando um espaço no mercado de trabalho. Então, a gente fez o que falta, às vezes, é esse encontro, porque também tem aquela pessoa com deficiência que meio que fica um pouco desanimada e não procura mais mesmo. Ela bateu tanto
com a cara na porta no passado. Eu tenho uma amiga, Rodrigo, que fez 36 ou 33 entrevistas, eu não me recordo o número certo agora, e conseguiu trabalha hoje, ela é psicóloga de formação, ela é recrutadora hoje de uma universidade em Joinville, e ela conseguiu trabalho através do feirão de empregos, né, depois dessas 30 e tantas entrevistas. E aí eu acho que falta um pouquinho aquele olhar, né, Rodrigo? Eu vou enxergar uma pessoa na cadeira de rodas, eu não vou enxergar só uma cadeirante, eu tenho que enxergar o potencial que essa cadeirante, ou que esse cego, ou que essa cega, ou que essa pessoa surda tenha. Então, falta um pouquinho, às vezes, de ouvir um pouquinho mais a pessoa e ver as qualificações dela, porque muitas vezes as vagas oferecidas realmente elas são... Porque não existe também vaga para a pessoa com deficiência. Tem que ter a vaga para o professor, vaga para o advogado, vaga para o psicólogo, vaga para o assistente administrativo. E aí, se essa pessoa com deficiência tiver qualificação para aquela determinada vaga, aí depois a gente vê as questões de acessibilidade. Então, muitas vezes as empresas procuram... Quantas pessoas sem visão tem em Joinville? E pessoa com deficiência em geral, deficiência física, né, intelectual, quantas pessoas tem aproximadamente? Segue ainda o censo do IBGE, que foi de 2010, que coloca lá 23,9% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Claro que a gente acha que esse dado está um pouquinho exagerado, um pouquinho demais, porque como ele é autodeclaratório, então mais de 60 e tantas a 70 mil pessoas se declararam em Joinville com deficiência visual. Só que tu vai pegar no IBGE, tu vê que é pessoas que tinham pouca dificuldade. Então, um usuário de óculos, ele colocou que ele tinha deficiência visual, mas não é deficiência visual. Ele é usuário de óculos, ele tem uma correção ótica, ele não é considerado pessoa com deficiência. Então, esse número já cai bastante. A gente tem aí mais ou menos 1.500 pessoas que podem ser consideradas cegas e 12 mil consideradas como pessoas com baixa visão, que também é um número bastante alto, né, Rodrigo? E a deficiência, no geral, pelos dados do IBGE, 23% aí de 600 mil pessoas, que a gente está se aproximando, dá um número bem alto também, mas, como eu falei, ele deve estar um pouquinho acima do que ele realmente retrata a realidade. Nossa esperança é que ele tivesse o censo esse ano, mas pela pandemia, né, Rodrigo, infelizmente, a gente não tem. Mesmo assim, é uma grande comunidade, né? Sem dúvida, muita gente. Eu, perguntando em Bala aqui, eu me encaixaria nessa porque até na minha carteira de motorista eu tenho que fazer a cada 3 anos, e lá consta a visão monocular, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu nunca assim externei, até porque as pessoas me olhando não veem isso, mas eu tenho visão monocular desde criança, que é a chamada ambliopia, que é uma doença genética, que ela tem cura até os 7, 8 anos de idade, assim, né? E isso, se a pessoa usar aquele tampão, né, pode conseguir desenvolver esse olho fraco, vamos dizer assim. E eu nunca, como meu olho, toda minha família usa óculos, né, mas como meu olho é 100%, eu sempre gostei de ler, estudar, e nunca dei bola para isso. Eu fui descobrir, assim, me atentar. Hoje se faz na escola, você tampar um olho para ler o que está na parede, os professores fazem esses exercícios, né, em especial para educação física, na primeira série já. E eu fui estudar em um colégio particular, mas fazer isso aí com 11 anos de idade. E quando fui procurar, na época, a doutora Vera, né, oftalmo, eu fui saber que eu tinha essa visão monocular. O pessoal pegava no meu pé, assim, quando eu falei, né, pô, nasceu cego e não sabia, né, Rodrigo? Pô, que isso? Mas não, imagina eu, né, eu só não dei muita bola para isso, porque eu tinha dificuldade só para desenhar, né, isso é uma dificuldade que eu tinha, e algo assim em 3D, em 3 dimensões, algum desenho assim em perspectiva, eu não tinha, exatamente engenharia, né, eu não poderia cursar pela dificuldade. O exército dispensou por causa disso, quando me alistei na época, mas a visão monocular, e até na época teve um projeto de lei lá para tornar visão monocular, né, incluir nos direitos de uma pessoa com deficiência, e houve um movimento muito forte das pessoas, né, a gente conversou até um pouquinho rapidamente naquele momento. Tinha uma moça que foi dar entrevista em vários locais e protocolou o projeto e tal, e foi para a Câmara, e teve uma simpatia assim, de vários deputados, foi na época da reforma da Previdência, logo depois também tentou encaminhar algumas coisas, mas as pessoas cegas totalmente dos 2 olhos ponderaram as ressalvas, né, com relação a isso,
não só para a questão da cota, que pode falar depois sobre esse projeto também, né, sobre a mudança que o governo queria fazer na questão das cotas com os jovens, né, aprendizes. Então, algumas dessas mudanças, tentativas, né, de retrocessos legislativos que se tentou, né, mas uma das conquistas maiores foi logo no início do ano passado, né, Paulo? Eu lembro que a gente conversava bastante pelo WhatsApp, né, e a Dai estava lá em Brasília, quando houve a tentativa de acabar com todos os conselhos, praticamente, né, e o que mais atuou, o que mais se movimentou, se mobilizou e conseguiu ganhar a simpatia do apoio dos deputados, e isso deve também a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que comprou a briga, vamos dizer assim, para a retomada do Conselho da Pessoa Nacional da Pessoa com Deficiência. Teve algumas dificuldades de reuniões, né, algumas questões de presenciais, tal, a conferência, mas pelo menos a tentativa de acabar com os conselhos, né, e a permanência do Conselho da Pessoa com Deficiência foi uma conquista lá que permaneceu e deve, né, até porque é uma política interministerial, uma política que facilita e ajuda, né, pensando até numa Smart City, que é a ideia de uma cidade inteligente, humana, inclusiva, né, que possa realmente incluir as pessoas, né, dentro da cidade, assim como um todo, né. Não, claro, até quero te agradecer, Rodrigo, aqui publicamente, porque a gente, né, nossos representantes, então, a gente manda mensagem mesmo, a gente faz nossos pares aí nacionais também, que a gente tem instituição espalhada por todo o Brasil, a gente faz aí nossas campanhas, pegamos o WhatsApp dos deputados próximos e mandamos mesmo ali, pedimos, solicitamos, e assim foi na reforma da Previdência também, que tu colocou algumas emendas lá, assim foi na extinção dos conselhos à época. Assim foi no ano passado, também em dezembro, quando veio a regulamentação do auxílio inclusão, que aí colocaram jabuti, como tu falou, esse termo, eles colocam alguma coisa no meio ali, o cabeçalho do texto era lindo, maravilhoso, regulamentando auxílio inclusão, e lá estava onde flexibilizava várias questões da lei de cotas, o pessoal se movimentou, né, e aí o presidente lá, mandamos para vocês, e o presidente Rodrigo Maia, né, engavetou a matéria e está lá ainda, ela está lá ainda, Rodrigo, infelizmente, ela não foi retirada, né? O presidente segurou, mas o executivo a qualquer momento pode retirá-la da gaveta, talvez no ano que vem. Enfim, a gente conta com vocês para... Não é que a gente não queira discutir a lei de cotas. Eu acho que ela pode ser, sim, discutida, como tudo pode ser discutido, né? A legislação tem que se adaptar ao longo do tempo, mas da forma que estava, ela não era discutida, ela era, enfim, da prática ela seria extinta. Teve também a discussão do BP. Interromper de novo aqui, mas não sei se você conhecia essa ferramenta, mas o Facebook aqui tá gerando uma legenda automática. É tipo um parafusinho, assim, um ícone que tem aqui na tela, né? Parte de definições, lá tem o ícone do mudo e tal. Tem para compartilhar a tela. Tem para quem quiser, né? Tiver, por exemplo... depois você pode explicar isso também, que nem todas as pessoas entendem Libras e nem todas as pessoas entendem a legenda. As pessoas perguntam, porque às vezes tem Libras e tem legenda, né? Que a linguagem brasileira de sinais é a segunda língua mais do Brasil, né? Depois pode explicar, mas eu não conhecia essa ferramenta do Facebook, tá? E tá gerando aqui legenda automática é só apertar nessa tecla que aparece aí no telefone celular ou no computador para quem está nos acompanhando e queira acompanhar através de legenda também. Então, a legenda automática do Facebook, mais uma ferramenta fantástica de inclusão que a tecnologia está nos possibilitando, né? Mas vou ler aqui algumas mensagens das pessoas que estão mandando. Tem vários fãs aí, Paulo. Está aqui assistindo o Betinho, o Cleiton, o Abel, o Siqueira, o Murilo, o Marlon, Ednelson Fernandes, parabenizou aqui nós e você pela causa. Paulo é um vencedor, uma referência na luta pela inclusão. A Rosa Sommer, boa noite. O Ney Vargas, parabenizando. O Ney é presidente da PAI lá de Barra do Sul, era presidente, né? A Ruth está nos acompanhando aqui também. André Tamanini, enfim, tem várias pessoas aqui que estão nos acompanhando, estão comentando aí sobre isso. E eu te interrompi, contando a tua história de quando começasse na Fundação Cultural, né? Sobre as coisas aí. E foi um desafio para nós também. Mas puder explicar antes, então, essa questão da legenda e da Libras, a diferença disso, né?
E falando do Rigoni lá, voltando, ele por exemplo, ele não lê... Ele não gosta de livro em braille, sabe? Ele não gosta de livro em braille. Ele tem uma dificuldade, ele sabe, claro, mas ele tem uma dificuldade que também não tem paciência. Então, agora tem os audiobooks, né, também. Hoje em dia, como a maior parte dos documentos são digitais, tem aquela descrição de tela que facilita, né? Mas ele, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de braille. Mas deve explicar então, essa diferença entre a Libras e a legenda? Claro. A legenda, por que legenda e por que Libras, né, Rodrigo? Muitas pessoas surdas não conseguem se alfabetizar em português. Elas escrevem, leem um português um pouco diferente. Em vez de elas escreverem para você, eu fui fazer uma live com o deputado Rodrigo Coelho. Elas vão dizer, eu, live, Rodrigo Coelho. Elas vão, os verbos ali, elas vão suprimir. E aí elas não vão conseguir ter um entendimento, não vão conseguir ler as legendas porque não foram alfabetizadas em português. Porque a língua materna deles, das pessoas surdas delas, é a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é o segundo idioma do Brasil, a segunda língua do Brasil. Tem vários países aí que tem vários idiomas, português, aliás, inglês, espanhol e sei lá mais o quê. Aqui no Brasil não, a gente tem a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, e a segunda língua oficial é a Libras, aí, que é a língua brasileira de sinais, que é a forma de se comunicar com os surdos. E alguns surdos também não sabem Libras e foram alfabetizados em português. Então, quando você tem as duas ferramentas, é maravilhoso, porque tu consegue atender as duas necessidades, né, que as pessoas têm. E com relação ao Braille também, a boa parte das pessoas com deficiência visual, principalmente aquelas que perdem a visão ao longo da vida, como é o meu caso, acho que foi o caso do Felipe também, a gente acaba fazendo um curso de Braille, aprendendo o básico, mas a gente acaba não utilizando pela facilidade, pela praticidade que é utilizar aí a tecnologia, os leitores de telas. Muita gente acha que o cego não consegue usar um smartphone como esse aqui, que é totalmente touch, né? Totalmente liso, só tem um botão na frente. E muito pelo contrário, a gente consegue usar através do leitor de telas, um fone de ouvido, consegue usar um computador, consegue desenvolver os seus trabalhos, e é dessa forma que eu consigo desenvolver os meus trabalhos lá na prefeitura, Rodrigo, desde de 2015, quando me chamaram no concurso. Depois eu fiquei 6 meses na gestão de pessoas, desenvolvemos um trabalho lá, e depois eu tive a grata surpresa, né, de você e o Guilherme me chamar para trabalhar na Fundação Cultural de Joinville, quando a gente desenvolveu um monte de trabalho legal lá, né? Parceria com o Instituto Festival. Foi marcante, né, aquele evento no Teatro Jorei Machado, mas até compartilhei contigo a semana que veio nos TBT, vamos dizer assim, do histórico do Facebook, né? A foto que veio, tinha até um pessoal de fora, pode relembrar quem era, tinha o pessoal de uma revista, de um site voltado aí aos cegos, e teve daí um trabalho feito no Museu da Imigração, né, que é um dos museus mais acessíveis, não só do sul do Brasil, mas do Brasil, né, e o Paulo ajudou muito, né, em as pessoas terem a chance de, ao ir ao museu, poder entender as telas que lá estão, contando um pouquinho da história de Joinville, mas poder falar sobre o Festival de Dança, né, a audiodescrição que houve do Festival de Dança, foi algo assim muito emocionante, realmente, né. Foi maravilhoso, e foi o primeiro evento cultural de Santa Catarina com audiodescrição. A gente tinha tido um seminário em Santa Catarina, promovido em Florianópolis pela Associação Catarinense de Integração do Cego, e aí o evento cultural foi o pioneiro. Eu lembro que eu assumi a GDEV, Rodrigo, em 31 de janeiro de 2014. E aí assumi, enfim, nunca tinha assumido nada, digamos assim, assumi uma entidade grande daquela, com grandes desafios, com funcionários para receber no final do mês, que trabalhavam lá, que nem todo mundo lá é voluntário, né? Nós éramos voluntários, mas os funcionários são remunerados, parte deles, inclusive, pela instituição. E aí eu fui buscar pessoas para contribuir com a gente, dentre elas, eu tive reuniões contigo, na época também com o Guilherme, que era diretor executivo da Fundação Cultural. E aí, a gente conversando sobre acessibilidade, como tu era presidente, também levava essa demanda para ti. O que pode se fazer em Joinville para que sejamos aí uma referência na cultura, com relação à acessibilidade cultural, né? E aí a gente pontou algumas coisas e um dos carros-chefes de Joinville é o Festival de Dança. Então, se a gente conseguisse trazer audiodescrição para dentro do Festival de Dança, os outros eventos, as outras cidades, isso aí a gente dá uma visibilidade nacional para a acessibilidade cultural, né? E aí ele levou esse assunto para você na época, e aí para o Eli Diniz também, do Festival de Dança, para o Vitor, e aí eles trouxeram
para nossa surpresa, a Lívia Mota, que é uma das maiores audiodescritoras do Brasil, junto com a Márcia Casper da Tagarelas Produções, para fazer o festival de dança. E de lá, a gente teve outras experiências e assim a gente vinha avançando na área. E aí, no Museu de Imigração, na minha chegada já havia lá, Rodrigo, o audioguia, né? Então, o audioguia, as contribuições foi, digamos, analisar ele, né? E fazer algumas pontuações, mas ele já estava lá gravado com a voz da Tuzi, feito na época pelo coordenador, se não me engano era não lembro, se eu citar o nome do coordenador aqui eu vou errar. Mas eu lembro da Jeane, que trabalha lá, trabalhava lá, historiadora, lembro da Elaine também, que estava lá, que são servidoras, e elas fizeram muito por esse audioguia, né? Aí depois teve a instalação das placas em Braille também, que foi instalado na tua época também, e fizemos, com a parceria da Neuza, que está interpretando com a gente aqui, do Thiago, da Associação dos Surdos, presidente lá, da Associação dos Surdos, e outras pessoas fizemos o guia também para surdos. Então, o museu tem tablets lá disponíveis com vídeos em Libras, eles são lidos, são falados né, por alguém de lá do museu, e também são colocados em Libras e tem legenda também nesses vídeos. Isso tudo sem custo também para o município, Rodrigo, porque eu era servidor, o Lennon Portes também da Memorias Produções deu o seu trabalho de forma gratuita também para produzir esses vídeos, as intérpretes também ninguém cobrou nada, e os vídeos estão lá disponíveis para os surdos assistirem, ter essas informações. Não, foi fantástico. Eu acompanhei algumas visitas lá das pessoas, assim, é emocionante, sabe? Porque era algo que até certo ponto estava inacessível, né? As pessoas não tinham acesso, e poder possibilitar isso. Você falou, o custo praticamente zero, assim, né? Com mão de obra da própria prefeitura mesmo, com iniciativas aí gratuitas e muito voluntárias, né? E essa foi a vantagem na época da Fundação Cultural, que a gente conseguiu vários parceiros para reabrir os museus, para fazer as reformas, e a Casa da Cultura também é um trabalho fantástico. Então, foi uma experiência assim, muito bacana que ajudou bastante e marcou, né, na época, a Fundação. E você tem uma participação muito boa, muito importante nisso, porque foi uma das primeiras pessoas, né, que tinha dificuldade visual e que tinha ser uma pessoa proativa, de querer colaborar, de querer fazer a diferença, né, e querer ajudar a causa, né, e ajudar muito, né, não só a prefeitura, mas os cidadãos como um todo, né. Mas sobre a pandemia, Paulo, aí, e na pauta do CONDE, né, no próprio Conselho Estadual, do Conselho Nacional, eu sei que vocês estão no grupo de risco, né, poder, inclusive, sair, né, e correr o risco de se contaminar com o Covid, que agora não, faz algumas semanas já que chegou fortemente aqui na região sul, em especial Joinville, né, Florianópolis, enfim, todo o estado, e que está uma situação bem delicada, né. Eu sei que o transporte eficiente também está suspenso, né, e muitos de vocês têm que ir até algum local para fazer o tratamento, para fazer alguma terapia, algo que não é possível de ser feito virtualmente, né, e muitos não têm condições de pagar um aplicativo, né, um Uber, por exemplo, ou nem todos da família têm carro, né, ou algum vizinho, algum parente que possa levar. Eu sei que essa é uma dos anseios que vocês estão pleiteando junto, né, à prefeitura, ao próprio governo do estado, para que volte o transporte eficiente, né. Além dessa, qual é o maior desafio durante a pandemia, Paulo? Bom, Rodrigo, o maior desafio, eu te falo que é a gente ser visto, sabe? Ser visto enquanto... Porque, assim, se fala das pessoas idosas, que são grupo de risco, a gente sabe, se fala das pessoas que têm algumas comorbidades, que são grupo de risco, e aí não se fala que a pessoa com deficiência também está nesse grupo de risco. Como tu falou, seja a pessoa com deficiência visual, intelectual, com deficiência física, ela tem sim, tem estudos recentes que falam que tem 3 vezes mais chances de pegar o coronavírus. Um cego, por exemplo, atravessar a rua, muitas vezes ele vai ter que tocar em alguém. Então, como respeitar aí 1,5 metro, 2 metros de distância? A gente, muitas vezes, para conhecer qualquer coisa, nós usamos o nosso tato. E aí, se a gente toca em alguma coisa para sentir o que é, ou segurar e bota a mão no olho, né? Ou vai limpar, né? Coçar o nariz, sei lá, aí pode levar o vírus para dentro do nosso corpo.
Então, a pessoa com cadeira de rodas também, o Sérgio, que é o nosso vice-presidente lá do conselho, que foi muitos anos presidente do Conde, é uma das minhas referências, acho que está assistindo a gente aqui, é cadeirante, por exemplo. Ele também toma todos os cuidados, porque sai com cadeira de rodas na rua, a cadeira toca ao chão, ele vai movimentar, com certeza também tem a lateral ali, né? Não toca no pneu direto, que toca no chão, mas toca naquela lateral. Aquela lateral pode estar suja, vai estar suja e pode estar com o coronavírus ali. Uma bengala, uma muleta também, a gente tem que tentar higienizar isso o máximo possível, porque a gente vai correr sim, mais risco de levar isso para casa. Então, o Conselho vem, né, se manifestando, vem mandando cartas abertas aí para gestões aí, tanto municipais como estaduais, para que o Conselho seja visto, as pessoas com deficiência sejam vistas, né? A gente lá na Secretaria também vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Pedimos para a Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência fazer uma carta também, fazer uma recomendação para os órgãos aí, tanto públicos como privados, colocar as pessoas com deficiência em teletrabalho. Então, tanto o presidente, o doutor Vicente Carapreso, atendeu a nossa demanda, o deputado da região aí, o Fernando, que também foi vereador contigo, né, deputado? Os dois foram vereadores na mesma legislatura, também atendeu o nosso pleito, e todos lá, a Janice, que é assessora, todo mundo fez um movimento, a gente pediu, eles fizeram algumas recomendações também. Com relação ao transporte eficiente, a gente mandou para todos os deputados da região, mandou ao governador, porque somos a favor, sim, do isolamento social para todo mundo que pode, sabe, Rodrigo? A gente não é... A minha avó, eu moro com três pessoas. Minha avó de 80 anos, meu avô de 85, meu tio de 60, 61, 62, eu nunca lembro a idade dele. Então, nós somos a favor, sim, do isolamento social sempre que possível. Mas se você tirar o transporte eficiente, você tira totalmente a liberdade da pessoa de não ir passear, né? Porque ninguém está pedindo para passear. De ir comprar um remédio, de ir fazer uma consulta médica. Então, a gente estamos nessa luta aí. Vamos ver se a gente consegue reverter essa situação. Tem pessoas com deficiência que não estão conseguindo ir trabalhar também, que necessitam, né? As empresas privadas, algumas param, algumas deram lá a possibilidade de você fazer um teletrabalho, mas uma produção não tem como você fazer um teletrabalho. Então, a gente vem, algumas empresas a gente ligou, fez contato, estão transportando os seus colaboradores com deficiência, outras, infelizmente, não. Legalmente, Rodrigo, seria um dever da empresa transportar esse trabalhador, mas aí fica naquele dilema, né? Tu é trabalhador da empresa privada, como é que você vai comprar uma briga interna? Então, a gente tenta amenizar a situação e tentar conversar para que essa pessoa consiga executar o seu trabalho. E, claro, né, a acessibilidade e a inclusão é a nossa bandeira de sempre, sempre vai ser. A gente nunca vai dizer que a coisa está boa, 100%, porque então a gente podia ir para casa e parar de desenvolver o nosso trabalho, mas a gente sabe que nunca vai existir uma acessibilidade plena, então o nosso trabalho sempre vai ser necessário, né? Então a gente quer que a acessibilidade ela aconteça sempre dentro também do possível, sempre dentro nada radical também, né? Claro que eu queria que não existisse nenhum degrau no mundo, se possível, né? Que todos os cadeirantes conseguissem acessar. Claro que eu queria que todo mundo falasse Libras, né? Claro que eu queria que todo mundo conhecesse as necessidades das pessoas com deficiência visual, mas a sociedade é dinâmica, a gente não está aí na rua todos os dias também, e nosso papel também é ensinar, contribuir para que a inclusão melhore a cada dia. Como eu falei, ela é uma questão de mão dupla, né, Rodrigo? Perfeito. Tem vários comentários aqui. A Eliana Quintino falou, não esqueça dos monoculares, também sofre dificuldades, a gente já falou sobre os monoculares. Abraço, Eliana. A Kátia Aguiar, parabenizando aqui pela sensibilidade das pessoas com deficiência. O Sérgio está aqui nos assistindo, o Sérgio Luiz Silva. Um forte abraço para o Paulo, para a Neuza e para o Rodrigo. Um abraço, Sérgio. Sérgio é um guerreiro também, da causa. A Andressa Guariniri, parabenizando aqui também. Júlio Silva, deputado Rodrigo, vai sair quando ajuda para instituições idosas. Isso é interessante. A gente aprovou na Câmara lá, Paulo, eu fui um dos coautores do projeto, junto com a deputada Leandre, que é uma guerreira aqui do Paraná também, a deputada Carmen, que é mais entendidas do assunto saúde aí na Câmara dos Deputados, com a deputada Tereza Nelma, que está passando por um difícil, agora está com câncer, ela foi também coautora desse projeto, que é para as ILPIs, situações de longas permanências para idosos, que estão em isolamento total, aumentaram o custo, porque os funcionários não podem sair e ter contato com as pessoas. Se um idoso
pega o Covid, infelizmente a tendência é que os demais lá, né, pelo convívio, pelo tipo do ambiente dos lares de idosos, né, demais pegar. Então tem que ter um cuidado muito grande, assim, né, para que não haja esse contágio. E nós aprovamos uma ajuda de 160 milhões de reais já foi aprovado no Senado, o presidente já sancionou, e agora está na reta final de enviar esse recurso direto para a Secretaria de Assistência Social dos municípios. Então, assim como o auxílio emergencial cultural, né, que também é uma demanda que foi aprovada, já sancionada, e teve a MP que aprovou ontem, que é a MP 986, que diz como é que vai ser feito o pagamento desse valor. Eu sei que a Fundação Cultural, hoje Secult, né, já está até preparando os funcionários para como fazer esse pagamento, né, dessa ajuda ao pessoal da área cultural, que infelizmente foram um dos primeiros a parar com a pandemia e pela tendência vão ser um dos últimos a voltar, assim como o pessoal de eventos, né, pessoal que vive do turismo, e estão passando um momento bem difícil e merece todo o nosso apoio, né, e solidariedade. Então, esse auxílio a pessoal da área cultural, bem como o auxílio aos idosos, a previsão é a qualquer momento o recurso já vir, que já foi sancionado, já tem dinheiro disponível, e nos próximos dias ele ser depositado no fundo, no caso do auxílio cultural, no Fundo Municipal de Cultura, e no caso do auxílio para os lares de idosos, no Fundo Municipal de Assistência Social. Então, respondendo aqui a Júlia, né? O Zé Henrique está acompanhando também aqui, o Germano, o Sandro, um abraço para o Sandro Alélio. A Leia Carvalho pedindo aqui, por favor, olhem para os nossos autistas, a AMA não tem capacidade de atender a todos. Realmente, o autismo é um desafio enorme. Temos, né, em Joinville, a AMA faz um trabalho fantástico, fenomenal, só que ela atende, né, até certa idade só, acho que até 18 anos, se não me engano, e a demanda é muito grande, né, a demanda é muito grande. Até porque antigamente não tinha o diagnóstico correto da pessoa com autismo, né, às vezes era enquadrada em outras deficiências, né, e a AMA todo um critério que ela tem, todo um protocolo, né, exemplar, né, e vive de colaboração, de voluntários, de ajuda da comunidade, né. Então, parabéns à AMA aqui, a presidente Paula, todos os professores lá, as mães, os pais colaboram bastante também, tem hospedagens que são feitos, né, e com essa crise, infelizmente, as doações também reduziram bastante, né, devido à dificuldade que várias pessoas estão passando. Mas, Léa, com certeza, ela falou que tem 2 filhos aqui, a Delcio falou que é pai de uma menina com autismo, eu destinei emendas minhas, tá, foi um valor bem considerável para a AMA, tá, foi depositado na terça-feira, para a AMA, para a PAI, para várias entidades aí, e uma delas foi a AMA, e deve estar chegando na conta nos próximos dias aí, de emenda parlamentar que a gente indicou nesse ano aí para colaborar, quem sabe até ampliar o espaço, já sei que já tem perspectiva nesse sentido, mas que merece um apoio aí pela sensibilidade, porque muitas vezes as mães ficam em função, né, dos filhos, não podem trabalhar, depois já pode entrar no tema que é do BPC, que é uma questão delicada, né, que as pessoas ficam em função do filho com autismo ou com outra deficiência, e infelizmente não tem direito a nenhum benefício, depois acaba se separando, né, e imaginam que a pessoa tem direito a algum valor, mas nem todos têm direito, né. Aqui está o Lorival de Itapuã mandando um abraço também. Aqui a Leia falou que deu entrada no INSS para o LOAS e até hoje não teve resposta. Isso posso falar com tranquilidade. Até o INSS iria voltar na semana que vem. Ele adiou o retorno, vai voltar só 23 de agosto, agora presencialmente. E as perícias estão todas atrasadas. Estão concedendo alguns benefícios apenas com base na juntada de atestado pelo aplicativo meu INSS Digital, mas tem várias pessoas que estão com o processo parado, né, são mais de 1 milhão de processos que estão represados, quer dizer o quê? Processos que já estão há mais de 45 dias aguardando resposta do INSS, ou mais teve mutirão, aí, convocação de militares para ajudar, mas a gente teve lá, conversando com o presidente do INSS, a gente cobrou isso, né, ele prometeu dar uma atenção, mas se por acaso a pessoa, no caso aqui da Leia, que for negado, procura um advogado de confiança, entra com ação judicial, que a Justiça Federal tem reconhecido e tem dado, né, o benefício, né. Ela fala aqui o quanto que ela gasta, né, com duas crianças, né, o gasto com remédio, nem todos têm no SUS, né,
Mas procura justiça, não desiste. Tem que ter um abraço, a Lúcia manda um abraço, Rogério Tambosa parabenizando também, José Carlos Bus, um abraço, José Carlos, o Sérgio Seger, parabéns aqui pelo trabalho que foi feito na reforma, Murilo. Enfim, Paulo, vamos entrar nesse assunto delicado que é o assunto do BPC, né? BPC, para quem não sabe, é o benefício de prestação continuada, do LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício de um salário mínimo, que não tem 13º e não gera pensão no caso de falecimento. É um benefício assistencial, né, mas que tem um requisito que é muito restritivo, que é a questão da renda per capita. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.045, então, vou dar aqui um exemplo. Se numa casa, no caso da Leque, por exemplo, que ela falou que tem 2 filhos, se mora ela, o marido e 2 filhos com deficiência. Se o marido ganha R$ 1.046, R$ 1.050, por exemplo, já não tem direito ao benefício assistencial, né, ou LOAS, para um dos filhos. Por quê? Porque está acima do requisito de 1/4 da renda per capita. Vê só o absurdo. Isso aí é de uma insensibilidade sem tamanho. E agora, acho que no momento que a gente está discutindo a prorrogação, já foi prorrogado, mas a tendência é prorrogar ainda até dezembro do auxílio emergencial. Da renda básica, entrar um benefício no lugar do Bolsa Família, um benefício para pessoas carentes que não têm, né, acesso ao trabalho, e infelizmente a crise, né, eu faço essa comparação, né, Paulo, Joinville, nosso estado sofre muito com a enchente, né, e Blumenau, em especial, né, sempre sofreu aí ao longo dos anos, e a enchente, quando está a água lá, né, é um momento desesperador, assim, né, um momento triste, mas a gente vai ver realmente o estrago da enchente quando baixar a água. Quando baixar a água, a gente vai ver o estrago que foi feito, né, os móveis, no que levou, né, e achar a pessoa ter que falecer, enfim. Então, a pandemia, infelizmente, a gente está no olho do furacão, ela está aí dizimando, né, várias vidas e vários sonhos, mas, infelizmente, ainda vai ter um rescaldo aí, a ressaca, vamos dizer assim, o pós-pandemia, né? Então, ainda temos muito a avançar. E esse é um dos desafios. E a gente tentou, na época, a gente votou, e você não sabe, Paulo, o quanto eu fui criticado por votar, né, a favor da derrubada desse requisito de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Ou seja, ao invés de 260 e poucos reais, para 512, por aí, 513 reais, 520 reais, por aí. Em especial de membros do governo, né, dizendo que nós estávamos querendo quebrar o governo, que ia estourar as contas, que a nossa ideia era prejudicar o presidente. Mas, Paulo, assim, foi uma das matérias que eu mais fui criticado, e assim, parecia que era uma avalanche de pessoas que vieram criticar, e eu votei com a maior tranquilidade, com a consciência tranquila. A gente perdeu, não conseguimos derrubar, aprovar essa ideia de aumentar para meio salário mínimo a renda, né, e só quem tem alguém com deficiência, ou só alguém que conhece ou convive com alguém com deficiência, sabe a dificuldade que a Léa falou, comprar remédio, né, a mãe às vezes tem que deixar o trabalho e vive em função do filho e não tem acesso a nada, a nenhum benefício, né, e é um salário mínimo, né, e como eu falei aqui, às vezes a pessoa ganha R$ 1.050, não tem acesso a esse benefício porque está acima desse 1/4 do salário mínimo, que é 260 e poucos reais, vê só o absurdo. Então, a gente vai tentar de novo isso aí, Paulo, aproveitar esse momento de pandemia, e tentar reverter isso aí. Claro que a gente não pode garantir, prometer, mas eu sei que houve uma sensibilidade maior agora na questão do auxílio emergencial, que ajudou e salvou aí, e vai, né, aliviar um pouco a crise para várias famílias, mas nas casas em que tem alguém com deficiência, o gasto é muito maior, né, e como eu falei, alguém tem que ficar em função de cuidar dessa criança, desse adolescente, e não tem direito a nenhum benefício. Então, eu queria que comentasse um pouquinho sobre o BPC, né, e certamente você conhece várias pessoas que não têm direito, que não recebem esse benefício, e é a injustiça que é isso, né? O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que está na Lei Orgânica da Assistência Social, né, foi uma conquista do movimento nacional das pessoas com deficiência,
Porque, primeiro, né, quem consegue viver com salário mínimo, mas e quem consegue viver sem nenhum salário mínimo, sem nada, sem nenhum tipo de renda, que é o caso de muitas pessoas com deficiência. Então, eu hoje, graças a Deus, como eu te falei, consegui passar no concurso, consegui, né, estar trabalhando como servidor da prefeitura, outras pessoas, o Sérgio, que está aí também, cadeirante, né, hoje está aposentado como servidor público, trabalhou durante muitos anos da vida dele, 30 anos, aí agora está aposentado. Mas tem pessoas com deficiência, principalmente eu vou citar a GDEV, que era a entidade que eu sou ligado até hoje, né, que é a minha ligação maior que eu tenho, conheço todas elas, né, parabenizo o trabalho de todas, mas vou falar daquela que eu conheço, né, o dia a dia. Chegavam muitos cegos lá, Rodrigo, que não tinham dinheiro nem para pagar a conta de água, de luz, sei lá, ou não tinha uma cesta básica. Claro que aí o CRAS, a gente caminhava para o CRAS, para os CRES, enfim, para atender eles da forma correta, e a gente disponibilizava algumas coisas que nós tínhamos lá também. E aí, porque às vezes a renda da família passava R$10, né? Mora uma mãe com um filho pequeno em casa, e aí essa mãe, sei lá, empregada doméstica, ganha R$10 a mais que o salário mínimo. Divide essa renda, bom, se ela ganhar um salário mínimo, já divide em 2, entre ela e a criança já não ganha. Então precisa morar 4 pessoas na casa e só uma delas pode ter uma renda de no máximo um salário mínimo. Então, você sustentar uma família com uma renda aí de um salário mínimo é muito complicado, né? Então, a nossa luta, te agradeço também, né, por ter... isso foi uma mobilização nossa também, nacional, foi um pedido nosso também para que tu votasse pela derrubada desse veto. A gente, né, conseguiu, infelizmente, eu digo, da região, tu foi o único deputado a votar com a gente nessa questão. A gente respeita todos, enfim, eu gosto do trabalho de todo mundo, mas nessa questão específica dos 3, você foi o único que votou para a derrubada desse veto, que a gente acha de extrema importância. Enfim, a gente não conseguiu contato com os outros também e tal, então deve ter sido isso. E aí, talvez as pessoas que te criticaram não entendem, né, esse dia a dia, não conhecem, não sabem o que é uma vida de uma mãe que não pode trabalhar, porque tem que levar o seu filho de manhã na PAI, à tarde numa terapia em outra instituição, ou à tarde leva na GDEV, de manhã tem que ficar numa escola acompanhada por um professor auxiliar, e aí essa mãe não consegue trabalhar, enfim, talvez não tenha esse conhecimento. Então é uma luta nossa, sim, tomara que a gente consiga mobilizar aí toda a Câmara de Deputados, para isso a gente conta com a tua ajuda também, para que consigamos reverter essa situação, e mesmo 500 e tantos reais por mês de renda per capita não é uma renda tão grande, mas uma família que tenha 4 pessoas e seja uma renda aí de R$2.000, dividido em 4, ela vai conseguir um salário mínimo para essa pessoa, o BPC, que nem 13º não tem, né, que por ele ser um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, ele é assistencial, ele está dentro do INSS para ser operacionalizado, mas o recurso dele nem da Previdência não ele é do Fundo Nacional de Assistência Social, então ele não tira recursos da Previdência. Então, talvez esse pessoal, né, eu recomendo que eles estudem um pouco, recomendo que eles nos procurem. Eu lembro que eu publiquei no meu Facebook isso à época, né, quem tinha votado contra, quem tinha votado a favor, e aí uma página em Joinville que te criticou, alguém foi lá e fez um print da tela e colou nos comentários, colocou a minha chamada, a minha divulgação como dizendo mesmo que era uma solicitação nossa. Então, é uma solicitação nacional das pessoas com deficiência para que aumente, sim, a renda per capita, o corte, né, do limite de renda para o acesso ao BPC, que é tão importante. Muita gente, Rodrigo, fala assim, a pessoa com deficiência não trabalha porque recebe BPC. Né? Não, o BPC é extremamente necessário. Se qualquer pessoa com deficiência que conseguir um trabalho bom, digno, com acessibilidade, vai deixar o BPC e vai viver do seu próprio trabalho, do seu próprio sustento, porque o trabalho é muito mais que recurso financeiro, ele é dignidade, ele é cidadania para a pessoa, para qualquer pessoa, mas para pessoa com deficiência, ele tem um gostinho ainda maior. Paulo, já estamos aí chegando às 19 horas, já deu uma horinha de bate-papo aí, vamos encaminhando para a reta final. Antes queria ler alguns comentários, já tinha mais de 100 quando eu vi aqui. E temos aqui o Vanderlei Quintino, outro guerreiro aí da causa, né? Ele está lutando pela Associação Paralímpica de Joinville, a questão da piscina lá, o trabalho que ele faz e atende praticamente todas as pessoas com deficiência. Até ele deixou o telefone dele que eu vou ligar para ti, Vanderlei. Eu conheço o seu trabalho, tem uma pessoa correta, séria, é um trabalho fantástico, assim como a cultura, o trabalho que o Paulo falou, mas o esporte tem um papel fundamental, né, para as pessoas com deficiência e
e a gente, quando teve a Paralimpíada no Brasil, né, foi emocionante, assim, né, os carros de superação de pessoas, assim, estavam com depressão, ou tinham sofrido algum acidente, algumas pessoas com alguma deficiência de nascença, né, e mais me emocionava, assim, eram as pessoas que estavam nadando, assim, sabe? A superação... Tem gente que nada só com a cabeça, né, Rodrigo? Não tem nenhum dos 4 membros e nada. Não sei como faz, mas nada. Assim, é emocionante, assim, sabe? E você via a família, o técnico, né, os colegas, assim, do país, lá torcendo por eles, assim, e comovia, sabe? Comovia, assim, realmente. E o Brasil se colocou bem, ficou em primeiro, né? E o Brasil tem vários aí atletas paralímpicos e, né, com histórias fantásticas aí. Então, Vanderlei, eu vou te ligar, pode ficar tranquilo, deixar o telefone aqui. Está aqui a Eliana, está aqui a Vânia Chimerski, a Vânia também é uma guerreira aqui da causa do autismo. Um abraço, Vânia. A Eliana também está aqui, a Solange. Um abraço. Está aqui o Marco do Rosário. O Marco é uma pessoa com autismo, é um jovem, eu tive a chance de conhecer ele é aqui de Araquari. Ele está lutando para criar tipo uma AMA em Araquari. Ele é pré-candidato lá, então talvez seja o primeiro pré-candidato autista com autismo no Brasil, né? E ele é uma realidade que eu comentei, a questão do BPC, a família. Um abraço para sua mãe, para o seu pai, aí, para os irmãos. Né? E o Marco é um guerreiro também, um jovem aí que tem futuro aí, e que é inspiração para vários aí. Paulo, eu vou encaminhando para a parte final aí. Eu quero agradecer de coração mesmo a chance de poder conversar contigo. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, devido a essa pandemia aí. Acho que até a última foi algum evento da Agidev, se não me engano. Uhum. Né? E eu sei que as reuniões do Conde acontecem nas terças-feiras, né? Virtualmente. Ele pode divulgar isso para quem quiser assistir. Então, quem tiver alguma demanda dessa, o Conde é um espaço parceiro, é um espaço que vocês podem contar, né, com todos os conselheiros lá, e o especial com o Paulo. Agradecer, né, a gentileza da Neuza aí, que fazendo o trabalho de para a gente. Obrigado mesmo, Neuza, pela oportunidade de estar com a gente aqui, fazendo essa interpretação. Depois a gente vai olhar com mais calma aqui os comentários, né? Teve uma bem grande aqui a repercussão da live. É um prazer, Paulo, ter a chance de poder conversar contigo, trocar algumas ideias aí. Conte com a gente, sabe que um amigo aqui, um defensor da causa, e as demandas são sempre corriqueiras, e vamos levar essa mais urgente agora, que é essa relativa à pandemia, no caso do transporte, por exemplo, mas essas causas maiores de inclusão aí, não só as calçadas, né, os espaços culturais, mas em especial aí essa aqui do BPC, que para mim é uma questão de honra, assim, porque eu conheci vários casos aí de famílias que não têm, né, condição de se manter, com gasto que tem, com remédios que às vezes não tem no SUS, vários remédios que as pessoas tomam não tem no SUS, e a mãe às vezes o filho, e não tem acesso a um BPC, que é um benefício mínimo, né, de um salário mínimo. Então, conta com a gente. E, por favor, deixa a tua saudação final aí, Paulo, né, para quem nos assistiu aí. Fica à vontade, por favor. Não, eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de falar aí com os seus seguidores, que são vários. Eu vi, tem bastante de repercussão aqui, eu estava acompanhando no celular também. Quero só deixar os contatos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É mais fácil me achar por lá, ou pode me procurar no Facebook também. Tem um espaço dentro do site da Prefeitura, que o Conde é vinculado administrativamente à Prefeitura. O Conselho é independente, né, mas administrativamente a sua manutenção é do município, então tem um espaço lá que a pessoa pode entrar no site da Prefeitura e procurar, o Conde pode mandar para a gente lá, através da ouvidoria também, demandas. Mas a gente tem um e-mail, que é o Conde com M de municipal, COMDE, joinville@gmail.com. Pode mandar e-mail para a gente por lá. Tem página no Facebook também, tem um perfil lá no Facebook. A gente faz live, Rodrigo, todas as terças-feiras também. Na próxima terça a gente vai ter a subprocuradora-geral do trabalho, vai falar lá de Brasília, a doutora Maria Aparecida Gurgel. Ela é presidente também da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Trabalho, vai estar com a gente para falar da Lei Brasileira de Inclusão e papel dos conselhos municipais, né, nessa época aí que a gente está vivendo, e outros assuntos. Então, a qualquer lugar acha a gente também, e vai ser um prazer, né, atender as demandas da pessoa com deficiência, que é a nossa vida, a nossa causa. Então, quando a gente recebe espaço aí como o seu, a gente agradece, e também agradece aí todo o teu trabalho lá em Brasília para a pessoa com deficiência também, e as outras causas aqui do município da região de Joinville.
Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Espero que a pandemia acabe logo para a gente se encontrar de novo em algum evento aí. Com certeza. Estou com saudade de se encontrar, abraçar aí. Então, Paulo, obrigado mesmo, obrigado a todos que nos assistiram aí. Quem não pôde falar o nome aqui ou comentar a pergunta, eu farei isso agora assim que encerrar aqui. Então, obrigado mesmo de coração a todos pela oportunidade de estar batendo um papo com vocês. Obrigado, Paulo, obrigado, Neuza, obrigado a todos vocês. Uma ótima noite, um ótimo final de semana a todos, mas já é sexta, né? Então, um grande abraço e é muito delicado que a gente vive, mas o Paulo falou, né? Às vezes, desligar um pouquinho a TV, né? Para não ter se contaminado por essas notícias ruins aí, e ver exemplos como o seu aí, de inspiração de outros, que podem, com certeza, servir de motivação para a gente superar esse momento difícil. E só para finalizar aqui, eu tive a semana, junto com os deputados da Comissão do Corona da Câmara, lá na Fiocruz, que chegam até dezembro 15 milhões de vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca, está preparado, me impressionou o nível lá dos pesquisadores, dos cientistas brasileiros lá da Fiocruz. Depois chega mais 15 milhões, o Brasil já comprou 100 milhões de doses dessa vacina, que está em estágio mais avançado de teste. Depois a Fiocruz vai fabricar o restante, né, e vai fabricar depois para exportar, se for o caso, e outras vacinas. Então, nós estamos importando também a tecnologia, um custo bem abaixo, vai custar em 4, 5 dólares a vacina, então um custo bem abaixo do que pagaram outros países. Então, eu fiquei muito assim, feliz, todos ficaram impressionados lá com o trabalho que faz a Fiocruz. Então, e nos deu esse ânimo, assim, uma injeção de ânimo que até o final do ano chega a vacina aí. Mas enquanto isso, né, pessoal, vamos usar máscara aí, vamos tomar os cuidados necessários, vamos usar álcool em gel, né, lavar as mãos aí e ter o cuidado necessário para não, né, infelizmente, correr o risco de se contaminar e contaminar, né, os mais próximos, em especial os idosos. Então, pessoal, obrigado de coração a todos aí, uma ótima noite. Valeu, Paulo, valeu, Neuza, forte abraço, até a próxima.